Então vamos começar aí o módulo de animações do CapCut Hacker. Agora a gente vai mergulhar de cabeça nas animações dentro do CapCut, que, cara, dá pra fazer muita coisa legal com as animações. É uma função que aparece de diversas formas diferentes e a gente vai ver todos os jeitos de explorar ela aqui nesse módulo. Cara, esse módulo vai ser um pouquinho mais técnico, porque as animações elas são um pouquinho mais sofisticadas, é uma coisa um pouquinho mais difícil. Então, presta mais atenção, dá uma olhada, reassiste, pratica junto, porque se você fizer isso, tenho certeza que você vai dominar as animações dentro aqui do CapCut, beleza? Então, vamos lá! E nessa aula a gente vai falar dos presets de animações do CapCut, porque a gente consegue fazer as animações do CapCut de forma manual, então a gente mesmo anima e faz todos os movimentos, só que também tem as funções prontas de animações que o próprio CapCut nos disponibiliza. E é o que a gente vai ver justamente agora, beleza? Então, vem aqui para a tela do meu telefone, que eu tenho um videozinho aqui, no mesmo padrão que a gente fez, um videozinho de imagens aí, que tá sincronizado com a música, então vamos dar uma olhada aí no vídeo. Sincronização bem simples. Tá só com o piano ali, não tá com a bateria, nem com os estralos, nada. Enfim, esse é o vídeo, junta um pouco de imagens de stock image, de bancos de imagem, e um pouco de imagens que eu tenho no meu telefone aqui. Enfim, é isso. Como é que funciona as animações agora? É muito simples, tá bom? Então a gente clica ali em cima da imagem que a gente quer animar e aparece ali já direto a animação. Então clicamos aqui em cima e o CapCut ele vai nos oferecer toda uma biblioteca de animações de entrada, saída e combinação. Já vou explicar isso agorinha. E é importante ressaltar, lembrando que essas animações com Pro a gente até consegue utilizar e colocar no nosso vídeo para ver como fica, mas não conseguimos exportar, exceto se a gente pagar o Pro e exportar isso para nossa galeria, beleza? Então é isso. Então vamos começar. Como é que funciona a animação? A animação de entrada, ela vai colocar uma entrada na imagem. Então, como assim? Ó, nesse caso aqui, a imagem, ela, vem direto. Todas as imagens estão aparecendo na tela de forma seca. É um socão e vem a imagem. Com as animações, a gente consegue fazer justamente uma animação para essa imagem entrar ou sair de cena. É parecido com as transições até, tá bom? Então, como é que funciona? Vamos colocar uma animação aqui, vamos sacudir na vertical para entrar. Na verdade, eu não gostei, achei meio agressivo, então vamos colocar algo mais suave, um zoomzinho aqui, ó. Colocamos aí uma animação de entrada. Beleza, e agora o que a gente pode fazer é aumentar o tempo da animação. Toda animação vem com essa opção, tanto as de entrada e as de saída, as de combinação é um caso à parte, vem com esta função da gente conseguir controlar o tempo das animações. Então, por exemplo, aqui eu vou deixar um pouquinho menor do que um segundo. Aí deixar 0.7, ó. Então eu aumentei um pouquinho. E agora a animação de saída é justamente o contrário da de entrada. A de entrada vai colocar uma animação quando a imagem entra em cena, e a de saída vai colocar uma animação para a imagem sair de cena. Então, é uma coisa bem simples. Vamos tentar colocar aí vamos colocar um aumentar zoom de novo. Na verdade, eu vou colocar até uma coisa mais legal, talvez um deslizar para a direita aqui. Não, mas daí fica estranho porque dá para ver o fundo, né? Rodopiar. Vou tentar uma coisa mais simples. Acho que esse mini zoom fica legal. Então, ó, aqui vocês vão ver que quando eu boto a de saída, ele já combina com a de entrada. Então ele me dá aqui no CapCut a opção de controlar ao mesmo tempo a animação de entrada, que está aqui em azulzinho, verde água, enfim, e a animação de saída, que está em rosa, vermelho. Então eu vou deixar as duas mais no mesmo tempo, 0,7, e vamos ver como é que fica. Então, beleza, interessante. Então vamos vir aqui agora e colocar de exemplo. Aqui ele está dando um mini zoomzinho para sair. Então aqui eu quero que ele dê meio que um tipo de zoom para entrar nessa imagem de novo, para meio que fazer a continuidade. Então diminuir zoom talvez, vamos ver como é que fica. Ó, fica legal assim. Vamos testar outro. Eu gostei, mas talvez esse zoom aqui fique melhor, vamos ver.
ó. Bom, prefiro o outro, então vamos voltar aqui pro outro, vamos deixar 0.7 igual no outro e colocar uma saída. Opa, balanço não. Colocar uma saída, então vamos vir aqui e colocar rodopiar, beleza? Então, fizemos aqui, ó. Aqui eu quero que o zoom, na verdade, seja maior mesmo. Vou mudar aqui, olhando aqui, eu preferi o zoom maior. E aqui neste caso, se eu vim aqui mudar o zoom para ficar um zoom... Enfim, em vez de ficar um mini zoom no saída, ficar um zoom mais rapidinho, talvez fique melhor. Vamos ver. Não, não ficou melhor. É teste, gente. Tem que ir testando e ver o que fica melhor. Eu não estou muito satisfeito com essas animações aqui, mas tá servindo aí bem como exemplo. Aqui eu vou deixar aqui como tá e aqui aí vamos virar. Nessa aqui eu vou colocar uma de entrada que esteja fazendo a volta, porque ele fez um girinho, então vamos ver se tem algo que continue esse girinho, que talvez ia ficar bem legal, ia ficar bem encaixadinho. Não sei se vai ter, né? Mas talvez tenha. Então, esse acelerar, rodar, rodopiar. O rodopiar fique legal, talvez. Então, ó, vamos ver. Bem legal, ó. Essa aqui ficou bem boa. Então, temos aqui, então, vum, rodopiamos e agora vamos colocar uma de saída aí, que acho que já deu para entender bem. Então, vamos colocar esse rotacionar aqui, deixar um pouquinho maior e deixar assim mesmo. Beleza. Agora a gente vai testar as animações de combinação. O que a combinação faz com a imagem? Ela justamente combina uma animação de entrada com uma animação de saída. Então, ao invés de você ter que colocar uma animação de entrada e uma animação de saída, com combinar você já consegue colocar os dois. Você consegue colocar os dois numa mesma. Você consegue colocar os dois de uma única vez, com uma única animação. E ele até faz uma animaçãozinha no meio da imagem. Então, ele não fica limitado só à entrada e à saída. Ele anima também a imagem como um todo. Então, vou botar um exemplo aqui para vocês verem. Vou colocar esse distorcer aqui. Ó, beleza. Colocamos aqui e viu que ele dá uma animadinha, ele não deixa estático mais a imagem, ó. Viu que a imagem ela ficou estática por muito pouco tempo, meio que tudo ficou animado, porque a imagem ela não parou. A gente consegue mudar isso? E daí, nesta barrinha de tempo, a gente consegue controlar o tempo em que a gente quer que a animação de entrada ou de saída entre. Por exemplo, se eu diminuir aqui, ao invés de entrar bem no começo, a animação, ela vai entrar um pouquinho depois que a imagem entrou em frame. Como vocês vão ver ali, ó. Ó, a imagem estava estática e daí no meio ali entrou a animação de entrada. E para a saída, a gente consegue fazer a mesma coisa nessa combinação. Aí a saída ela vai acontecer um pouquinho antes de fato da imagem terminar. Entendeu? Então, ó, vocês viram ali que a imagem saiu e daí voltou para a imagem estática. Mas isso ficou bem estranho. Em alguns casos pode ficar legal. Mas a gente vai voltar aqui e, bom, feito. Enfim, aí tem mais algumas imagens aqui que eu não vou perder tempo animando, porque acho que já ficou bem didático aí, vocês conseguiram entender como funcionam os presets de animações. E é basicamente isso, minha gente. O preset de animação funciona para vídeo? Sim, funciona para vídeo. E é a mesma lógica. O vídeo ele vai ficar igual se você usar os presets de animações, só que na hora que ele entra em cena, se você colocar de entrada, ele vai fazer uma animaçãozinha que ele vai dar um efeitinho na hora que o vídeo entra em frame. E se você colocar uma de saída, na hora que ele for sair do frame, ele vai fazer a mesma coisa. E a combinação daí, né, vai mesclar a entrada e a saída. Então é isso. Foi aulas de presets de animações. E vamos continuar aí que temos bastante coisa ainda para ver.